Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Mais uma noite nós estamos reunidos para adorar ao nome do Senhor Jesus, ouvir uma palavra do Senhor para nós. Os convidamos a se juntar a nós, nos permitirem adentrar a sua casa e juntos adorarmos ao nome do nosso Deus. Você tem motivo para se alegrar em meio a tantas notícias ruins, em meio a tanta dificuldade, tantos problemas. Saiba que se a sua confiança está no Senhor, se o seu coração está no Senhor, você pode se alegrar, você pode confiar e saber que tudo vai dar certo. Ele é o nosso Deus, é o Deus a quem nós servimos, é o Deus a quem nós vamos louvar nessa noite. Exaltado e glorificado seja o Senhor. Vamos louvar a Ele? Confia, calma tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia que Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Ouve? Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Louve Ele conosco. Confia, calma tua alma. Confia e saiba que Ele é Deus. Confia, tudo já vai passar. Confia que Ele é contigo. Confia e use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará tua fé. Ouve? Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Não pare, não pare, não pare de adorar, ouve? Não pare de adorar, não pare de lutar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tudo vai passar, tudo vai passar. Confia no Senhor, espera no Senhor, Ele é contigo.
glorificar o nome do Senhor? Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso culto de domingo. E é um prazer, uma alegria podermos estar aqui na casa do Senhor e você aí no recesso do seu lar, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos ler um texto bíblico, Êxodo, capítulo de número 15. Nós lemos pela manhã um cântico e estamos lendo um outro cântico. Êxodo capítulo de número 15, a partir do verso de número 1, e que nos diz assim a palavra do Senhor. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos colharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veemente águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu com a tua beneficência guiaste este povo, que salvaste com a tua força e o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos, dos moabitas, apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram.
O Senhor reinará eterno e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor se fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Assim diz a palavra do Senhor. Que nós possamos, como igreja do Senhor, meditarmos nesse texto, um cântico, não é? Depois da vitória que o Senhor deu ao povo dele, depois deles atravessarem o Mar Vermelho, chegar do outro lado, em segurança e com os pés em seco, Moisés pôde então cantar esse cântico de vitória ao Senhor. Biblicamente, todos os cânticos que a Bíblia menciona, eles são cantados depois da vitória, nunca antes, mas depois da vitória. Que o Senhor também possa nos permitir a cantarmos o canto da vitória. Vai passar, toda essa tribulação, todo esse problema vai passar, e você, como igreja do Senhor, cantará o hino da vitória. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos, ó Deus, aqui nesta noite, pelo Senhor ter nos concedido, ó Deus, esse privilégio de poder estarmos aqui. Senhor, muito obrigado. Não somos merecedores, não somos dignos, ó Pai, mas é pela tua misericórdia, é pela tua graça maravilhosa que tu nos concede esse favor. Pai, muito obrigado. Senhor, abençoa a tua igreja em toda a face da terra. Abençoa, Deus, os teus filhos e filhas, Senhor, que estão conosco aqui nesta noite, ó Pai, nos ajudando, Senhor, nesta transmissão. Pai querido e santo, abençoa os teus filhos e filhas, Senhor. Tu conheces o coração de cada um deles, e eu tenho certeza, Pai, que tu podes derramar a tua bênção sobre a vida de cada um deles. São voluntários na tua obra, Senhor. É pelo amor à tua obra, Senhor, que estamos aqui nesta noite. Fala aos nossos corações, fala ao coração da tua igreja, Senhor, e nos abençoa. Assim nós te oramos, te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria, vamos louvar ainda no nome do Senhor Jesus. Afaste o sofá, afaste um pouquinho das pessoas e aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus. A sua casa é casa do Senhor, é lugar de adoração. Exalte o nome dele. Ouve? Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Declare dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter.
graça, do amor do nosso Deus. Ele é o nosso alvo, a Ele nós servimos e a Ele nós louvamos. Declare: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Em meio a esse isolamento, distanciamento, nós ficamos um pouco reflexivos. A igreja está vazia, as dificuldades, os problemas, notícias ruins o tempo todo. E nos questionamos de quem é o Senhor, o que Ele é capaz de fazer. Mas eu quero te trazer à memória nessa noite que Ele é o Senhor. E queria que você voltasse um pouquinho na sua própria vida. Veja o que o Senhor Ele fez na sua vida. Veja de onde Ele te tirou, o caminho que você percorreu, o que Ele fez com você. O Senhor Ele pode fazer com todos que estão à sua volta. Lembre-se de quem é o Senhor e jamais questione o que Ele é. Você é um milagre do Senhor. Você é um milagre do Senhor. Nós somos um milagre do Senhor. E Ele está no controle de todas as coisas. Louve ao nome dEle e exalte a esse Deus maravilhoso. Vamos louvar? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá da cruz, ao lado de Jesus. Ouve! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Você tem motivo para exaltar esse Deus. Você é o milagre do Senhor. Você pode ser o milagre do Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio queimando lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Peça ao Senhor nessa noite. Usa-me, sou teu milagre.
que não serve ao Senhor, Ele pode mudar tudo o que você conhece. Ele mudou. Você pode ser um milagre do Senhor e você é um milagre do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Louve aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos de volta. E a igreja fica atenta que nós temos avisos a dar. Então, no final, estaremos dando esses avisos. Estaremos também orando pelos ofertantes e dizimistas da Igreja do Senhor. Muitos têm vindo aqui ao templo e têm trazido a sua oferta e o seu dízimo. Então, também no final estaremos orando também pelos ofertantes e pelos dizimistas da Igreja do Senhor. O texto que queremos abordar nesta noite é Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. E o verso de número 6. Mateus 25, verso 6. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Queremos meditar nesse texto, até porque ele é um texto de vigilância, ele é um texto de advertência, e eu quero abordar os dois lados bem práticos desse texto, que é a prudência e a loucura. Aqueles que são prudentes e aqueles que são loucos. A expressão loucas aqui no texto não quer dizer uma pessoa com problemas mentais, sem o domínio da faculdade mental. Não quer dizer isso, não. Tá? A expressão louca aí é exatamente aquela pessoa sem senso, sem prudência, aquela pessoa que vive altamente despreocupada e sequer pensa no dia de amanhã. Então, não é uma pessoa louca das suas faculdades mentais, não tendo domínio sobre ela, não é isso. Mas é aquela pessoa que não tem prudência, é aquela pessoa desprovida de sensatez. E é esses dois pontos que eu quero abordar nesse texto. Esse texto, nós temos certeza que você conhece bem, porque ele se trata de uma parábola muito pregada nas nossas igrejas, não é? Muito pregada, e eu tenho certeza que você conhece bem esse texto. E é claro que eu não quero abordar ele da forma convencional que se aborda ele. E eu quero abordar exatamente dentro desses dois aspectos, e eles estão aí no texto, e é basicamente os dois ensinos principais que Jesus queria dar aos seus discípulos e dar à sua igreja. Os dois ensinos principais são exatamente isso aí. É a questão da prudência, de ser prudente, de estar pronto, preparado.
aguardando, e aqueles que não estão prontos, que não estão preparados, que não estão aguardando. E o texto, ele trata de um cortejo, e a maioria dos eruditos, eles afirmam que esse cortejo, ele começa aí na casa da noiva, como era de costume na antiguidade, e essa comitiva, né, eles iam até a casa do noivo, e depois vinha o casal, noivo e noiva, e aí novamente eles dirigiam-se então para o local designado ali, para a celebração do casamento. Então o texto, ele trata de um cortejo, ele trata de pessoas que estavam em um cortejo direcionado a um casamento, né? E esse cortejo, Jesus deixou bem claro que havia dois tipos de pessoas nesse cortejo. Ele deixa isso bem claro no texto, quando ele diz que havia uma questão de elas serem iguais, no sentido de serem virgem, né? No sentido de pureza, eram iguais. Mas, no sentido de vigilância, de prudência, elas não eram iguais. Não eram iguais. E é isso que Jesus deixa bem claro no texto. Então, ele diz que vem esse cortejo, e esse cortejo que ele chama de 5 mulheres prudentes e de 5 mulheres loucas, e está indo esse cortejo, e de repente, a gente observa no texto que o que elas esperavam que acontecesse imediatamente, ou seja, que elas encontrassem com o noivo imediatamente, isso não aconteceu. Elas saem, esse cortejo sai para encontrar o noivo imediatamente, e a gente descobre no texto que elas não encontram o noivo imediatamente. Como essa festa aqui, pelo que Jesus conta, ela foi celebrada durante a noite, e esse cortejo, eles estão andando exatamente durante a noite, e por isso precisava de lamparinas, não é, para iluminar o caminho. Não é como hoje que temos energia elétrica, né, por vários lugares, e não há necessidade de andarmos com lamparina, mas nesta época aqui não era assim. Havia necessidade de andar com candeeiro, né, lamparinas, candelabro e por aí vai, para que pudesse iluminar aonde as pessoas estavam pisando. E descobrimos então no texto, Jesus deixa bem claro nesta parábola, que elas não encontraram imediatamente o noivo. Esse noivo, ele demora. Nós não sabemos a razão, porque Jesus não disse a razão pela qual ele demorou. A gente não tem no texto. Por isso é vigilância, por isso é prudência. Jesus não esclareceu o porquê que esse noivo ele estava demorando. Como naquela época não se trabalhava durante a noite, não é? Basicamente só aquelas guardas nos palácios que se tinha durante a noite, porque o palácio tinha que estar vigiado por causa da segurança do próprio monarca. Mas a maioria das pessoas não trabalhavam à noite. Não é como hoje, que as pessoas trabalham dia, trabalham à noite, por aí vai. Não eram assim. Há um grupo de eruditos que eles creem que o noivo, ele tardou, porque ele estava trabalhando. E até ele chegar e se arrumar para ir ao casamento, é claro que ele demorou um pouco. E o que nos assusta nesse texto é que ele tardando, todas as 10 virgens, elas tosquenejaram, ou seja, cochilaram, dormiram. Todas elas. Não foi apenas 5, não. Então a gente observa no texto que, nesse momento, elas estão em igualdade.
o noivo tardou, elas estão aguardando, estão esperando pelo noivo, e elas dormem. E descobrimos que não havia problema nenhum em elas terem dormido. Não havia problema nenhum, porque dormiram. Na parábola, Jesus não condena elas porque dormiram. Não. O problema, ele acontece exatamente aí no verso 6, quando o texto nos diz, literalmente, explicitamente, que à meia-noite ouviram-se um clamor. Então elas dormiram e estavam dormindo, mas à meia-noite, esse noivo, ele vai chegar à meia-noite. E, biblicamente, essa expressão meia-noite é uma expressão muito séria. Todas as vezes que você encontra essa expressão meia-noite na Bíblia, algo terrível acontece em seguida. Observem que lá no Egito, o texto diz que à meia-noite, o Senhor envia aquele ser chega no Egito à meia-noite e ele começa a dizimar todos os primogênitos egípcios. E o texto diz que ele extermina todos os primogênitos dos egípcios. E qual o horário que o Senhor fez isso? O texto diz que o Senhor fez à meia-noite. Todas as vezes que você encontrar essa expressão meia-noite na Bíblia, e eu não vou falar sobre todas elas, até porque não temos tempo para isso, mas você vai ver que em seguida algo terrível acontece. Mas ele acontece de duas formas, em todos os textos. Ele acontece para um lado terrivelmente e acontece para um outro lado bonança. Então observamos, tudo estava bem, todo mundo dormindo, numa boa, sem problema nenhum. Mas aí o texto diz que houve um clamor, alguém disse, alguém falou, alguém clamou. E o que essa pessoa disse? Ele disse, olha, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. E é nesse momento, quando aparece essa expressão, à meia-noite, ouviu-se o clamor, é que nós começamos a ver a diferença entre esse grupo, que até aí parecia que esse grupo era homogêneo, até parecia que esse grupo em tudo ele era homogêneo, e na verdade ele não era. Ele não era. Então a gente observa que, às vezes que você vai encontrar a expressão meia-noite, temos que ter um cuidado, porque ela vem exatamente com dois lados. Vem um lado que alguém vai se dar muito bem naquele momento, mas vem também um outro lado, que alguém não se dá bem naquele momento. O texto de Atos 20, a partir do verso 7, diz que havia um jovem por nome de Eutico, e ele estava assentado à beira de uma janela, e o texto diz que Paulo estava pregando, e o texto diz que à meia-noite, Paulo ainda estava pregando, e à meia-noite aquele moço caiu da janela. E ao cair da janela, o texto bíblico diz que ele caiu como morto. E Paulo, chegando adiante do cadáver daquele moço, Paulo então implorou o Senhor para restabelecer novamente a vida àquele moço. E o Senhor restabeleceu. Observe, para Eutico houve tempo. Paulo estava ali, pôde clamar para ele e o Senhor ressuscitou a ele. Se ele até aquele momento ainda não era crente, ainda não era cristão, ele teve uma segunda oportunidade, porque ele voltou à vida. Mas quanta gente está por aí, tendo até a segunda oportunidade, mas não tem levado isso a sério. Por quê? Porque não são prudentes. Eu tenho certeza que você já deve ter evangelizado pessoas e devem ter falado para elas que Jesus voltará, que Cristo voltará mais uma vez nessa terra, e as pessoas não acreditam mais. Aliás, até os crentes, uma boa parte deles também não crê na segunda vinda de Cristo. É um absurdo, mas fez-se uma pesquisa
e essa pesquisa era para ter dado 100%, porque ela foi feita no meio dos crentes. E todo crente deveria dizer assim: eu creio na segunda vinda de Cristo. Mas não, o percentual é assustador. Mais de 50% dos crentes não acreditam mais na vinda de Cristo. É um absurdo. Dentro da igreja do Senhor, dentro das denominações, pessoas que vêm ao culto, pessoas que adoram o Senhor, pessoas que caminham pela rua com uma Bíblia debaixo do braço, pessoas que leem a Bíblia. Que absurdo não crer na segunda vinda de Cristo. Eu estou me lembrando aqui que em Atos capítulo 16, a partir do verso 25, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam presos em uma prisão lá em Filipos. E o texto diz que eles cantavam louvores ao Senhor. Eles estavam presos, amarrados aos grilhões, mas as suas bocas estavam livres para adorar o Senhor. E o texto diz que perto da meia-noite, olha, o texto não diz a meia-noite, ele diz perto da meia-noite. E perto da meia-noite, o que aconteceu? O verso 26 diz assim: e de repente, ou seja, eles estavam adorando o Senhor, eles estavam louvando o Senhor, eles não sabiam que aquilo ia acontecer, mas o texto diz que de repente, Deus mandou um terremoto naquela prisão. De repente, um terremoto para acordar aquele carcereiro, para despertar ele. O Senhor mandou um terremoto naquela prisão e despertou o carcereiro. Ele se converteu, para ele houve uma segunda chance, para ele houve uma outra oportunidade, porque ele se converte e a igreja de Filipos, ela nasce na casa desse carcereiro. Houve tempo para ele, mas será que haverá tempo para essa geração do século 21, que é incrédula, que não crê que o Senhor virá mais uma vez nessa terra? Parece que as pessoas estão descrentes, parece que elas não estão acreditando no que está escrito. Elas leem, mas não vivem o que leem e não acreditam no que estão lendo. Então o texto vai nos dizer que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Essa minha versão, ela diz esposo. Você vai encontrar versões que vem a palavra noivo. É claro que a versão que está a palavra esposo, a gente precisa ter um cuidado, porque todas as vezes em que o Novo Testamento ele vai usar a palavra esposo, significa que o laço matrimonial ele já havia acontecido. É igual o Apocalipse, né? Até o capítulo 7, até o capítulo 4, você vê falando da igreja, mas depois você não vê falar mais. Quando chega no capítulo 19, ela não é mais noiva, ela já é esposa do Cordeiro. Né? Como é uma palavra inspirada pelo Senhor, ela é perfeita na sua inspiração, e a gente precisa então ter esse cuidado. Nessa versão que eu estou usando, ela tem a palavra esposo, tá? Mas se na sua versão tem a palavra noivo, né? A gente tem aí um detalhe que a gente tem que estar atento sobre ele. Porque eu disse a vocês que isso aqui é um cortejo. Naquela época não tinha essa questão de noivado. Tá? É só para você entender. O compromisso ele era firmado e acabou. Tá? Basicamente, casamento arranjado, como as pessoas gostam de falar, mas dava certo, não havia divórcio. Você não encontra divórcio nesses casamentos que era arranjado. Eles iam até o final, né? E as pessoas às vezes não gostam desse tipo de casamento. É claro que hoje isso não existe mais, praticamente na nossa cultura então não existe, mas na oriental ainda existe isso ainda. Então aqui eu preciso entender que naquela época não havia essa questão de noivado, e principalmente nos orientais.
O compromisso deles era um compromisso de casamento. E, basicamente, o noivo só ia ver a noiva e vice-versa, exatamente no dia do matrimônio. Como aí um cortejo saiu da casa da noiva e foi à casa do noivo para pegar o noivo e vinha o cortejo junto e voltar para o local de celebração, é claro que essa versão, ela pode usar a palavra noivo e nós vamos entender. Mas, para um oriental, não. Para o oriental, não. O compromisso de casamento, ele é assumido antes de casar. Antes de casar, é assumido o compromisso. Olha, você vai casar com fulano e acabou. Eles vão casar. O dia do casamento, eles vão se ver. Porque, basicamente, será tratado pelos pais. De qualquer maneira, alguém disse isso aí. Elas estão dormindo e alguém chegou e disse, olha, o noivo está aí, o esposo está aí, sai ao encontro dele. E aí, como eu falei a vocês, é que nós vamos ver a grande diferença, porque o texto, ele diz em seguida, o verso de número 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas levantaram, todas se puseram de pé. Está tudo certinho. Estavam dormindo, todo mundo dormiu, todo mundo ouviu o grito, ouviu o arauto dizer, vem aí o esposo. Todas elas ouviram e elas levantaram, se puseram de pé, pegaram as suas lamparinas e o texto diz que elas então prepararam as suas lamparinas. Mas o verso seguinte, ele é muito triste, porque ele diz, e as loucas disseram às prudentes. Eu já disse no início que não é louca aqui de não ter os domínios da faculdade mentais. Não, loucas aqui é que elas não tinham sensatez, não tinham bom senso, não sabia discernir entre o certo e o errado, e não sabia discernir em aquilo que era urgente e aquilo que era urgentíssimo. Não sabia fazer essa diferença. E as primeiras a falarem aí no texto são as loucas. E por que elas são as primeiras a falar? Alguns eruditos afirmam o seguinte, é que as outras 5 estava tudo certinho. Tinha reserva de azeite, tinha tudo, estava tudo certinho. Elas não precisavam preocupar-se com nada. O problema é que essas loucas, essas insensatas, é que descobriram que quando elas saíram para o cortejo, elas não tinham se abastecido de reserva de azeite. E quando é que elas vão descobrir? Elas vão descobrir, no pior momento, no momento que elas precisavam das suas lâmpadas, as suas lamparinas acesas, que elas vão descobrir que elas não têm azeite suficiente. E aí o texto nos traz uma outra coisa terrível. E as loucas disseram a prudente, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja, ou seja, se eu der do meu azeite para você, eu vou ficar sem. Entre eu ficar sem e não ir no cortejo do noivo, eu vou optar para não dar o azeite a você, porque eu quero seguir o cortejo do noivo, eu quero entrar na festa. Igreja, nós temos que entender se há um cortejo, há uma noiva, há um noivo, há uma festa. E nós, como igreja do Senhor, nós esperamos uma grande festa, que a Bíblia chama das bodas do Cordeiro de Deus. Uma festa que para aqueles que são pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, eles creem que ela vai durar 7 anos. Grande tribulação aqui embaixo, bodas do Cordeiro lá em cima. Aflição, desespero aqui embaixo, alegria, contentamento lá em cima. Aqui embaixo, escassez, problema sério. Lá em cima, fartura, alegria e uma beleza. Mas aqui embaixo, problema em cima de problema. Se tem um cortejo de um casamento,
haverá uma festa. E festa naquela época era algo muito sério. Não é como hoje, que pode faltar coisas na festa, não. A festa naquela época não podia faltar aquilo que as boas festas, as grandes festas têm em abundância. E aquele cortejo, o destino delas é chegarem na festa. É chegar onde seria celebrado o enlace matrimonial, aquelas núpcias e a festa. Mas aí elas descobrem que elas não têm azeite suficiente. Alguns eruditos comentam que Jesus, na parábola, ele nem colocou a possibilidade delas caminharem juntas com as outras e aproveitando a lamparina das outras. Elas podiam caminhar de dupla, de duas em duas e ir, mas Jesus nem colocou essa possibilidade na parábola. Ele deixou bem claro que não havia essa possibilidade. Aqui o azeite, a gente descobre que ele é pessoal, as lamparinas são pessoal, ou seja, Jesus está falando de coisas pessoais, que eu e você temos que ter. E aí o texto diz, incrível, meia-noite, e elas disseram assim, vai comprar o azeite. Igreja do Senhor, naquela época, as vendas, né, como era chamado, né, os empórios, eles não ficavam abertos durante a noite, não. O máximo que uma cidade permanecia com as suas portas abertas é enquanto tinha sol, até ali às 18 horas, a cidade permanecia com as suas portas abertas. Depois desse horário, as portas eram fechadas. E o comércio dentro da cidade, ele também era fechado. Não é como hoje, você tem mercado 24 horas. Não, não. 18 horas, você já não tinha mais onde comprar nada. E estas virgens, elas saem para comprar este azeite. E é inexplicável isso. Se não havia nenhum lugar aberto naquele momento, como é que elas ainda saíram para comprar? E a gente subentende no texto que elas encontraram. A gente subentende no texto que elas encontraram. O problema é que enquanto elas foram buscar, o noivo chega, o esposo chega. Por isso fala de vigilância, de estarmos prontos, de estarmos preparados. E eu disse que eu queria abordar esses dois pontos, a prudência e o estado de louca. Prudência é diligente, ser diligente é procurar com cuidado, é saber o que está procurando, é andar com cuidado. Ser diligente não é somente você estar vigilante, não, é você procurar com cuidado, é você estar atento com todas as coisas. Em cada 3 textos bíblicos que eles falam de Jesus e da sua vinda, para cada 3 textos em que você vai encontrar, você vai encontrar mais 7 textos que fala exatamente da vinda do Senhor, de uma forma que ninguém está esperando. Virá como ladrão. Você não sabe a hora que o ladrão vem. O ladrão não avisa você a hora que ele vai na tua casa. Isso é vigilância. O texto fala de meia-noite. Meia-noite, se você deita normalmente, é claro que hoje essa expressão parece que não tem muita importância para nós, porque ninguém dorme mais antes de meia-noite, né? Principalmente os crentes. Pode ligar para a casa deles que estão lá, não dormem antes de meia-noite. É incrível, mas não dorme. Tem tanto entretenimento para as pessoas verem que ninguém dorme antes de meia-noite. E olha que a pessoa vai levantar cedo. Mas naquela época não, se dormia cedo, porque também se levantava cedo. Então essa expressão, para aquela época, ela tinha um significado tremendo, como não tem hoje para nós. Nós olhamos para o texto e banalizamos eles, mas acontece que Jesus está falando de prudência, Deus está pronto, Deus está preparado, eu estou aguardando a vinda do Senhor. Eu não sei como é que Ele vem,
É como o texto de Marcos, né? Eu não sei se ele vem pela manhã, não sei se Marcos, eu não sei se ele vem pela manhã, não sei se ele vem à tarde, não sei se ele vem à noite, e ele ainda diz uma quarta expressão, Marcos capítulo 12, ao cantar do galo. Ele vai usar essa expressão. Também pode vir ao cantar do galo. Nós não sabemos. Observe a fuso horário no Brasil. Também há fuso horário também fora do Brasil. E nós temos 24 fuso horários. Então significa que você vai encontrar país, enquanto aqui é meia-noite, lá é 12 horas. Então eu tenho que pensar nesse texto, não é só na questão olhando para o lado oriental, não, mas o lado ocidental. Eu tenho que olhar também para onde eu vivo. Eu tenho que entender, se eu estou aqui durante o dia, há lugares que é noite. Há lugares que pessoas estarão dormindo. Mas eles têm que estar dormindo também vigilantes. Eles têm que ir para a cama para dormir como crente. Lavado e remido no sangue precioso de Jesus Cristo. Você tem que deitar pensando o seguinte: se durante a noite o Senhor te chamar, você está pronto. Alguns estão esperando, dizendo, não, eu só irei embora dessa terra quando Jesus vir. Não, você pode ir antes, Ele pode te chamar antes. E você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. E aí, o texto diz que elas foram. Subentendemos no texto, como eu disse, né? Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Por que entendemos que elas encontraram? Porque o texto em seguida vai dizer que elas chegaram. E quando elas chegaram exatamente reclamando, pedindo exatamente que aquilo que elas vieram para seguir o cortejo e ir para a festa nupcial, só que elas ouviram uma voz que disseram algo muito triste, muito terrível para elas. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com elas para boldas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Esta também é uma expressão que todas as vezes que ela aparece na Bíblia também, ela tem um lado ruim, um lado terrível, e ela também tem um lado bom. Né? Em Mateus 22, essa expressão vai aparecer lá também por mais 2 vezes, e é interessante que aquelas pessoas, quando disseram, Senhor, Senhor, aí o outro grupo também vai dizer a mesma coisa. E para um grupo, ele disse assim, eu nunca vos conheci. Mas para o outro, ele disse, não, eu preparei o reino para vocês, e ele está pronto, podeis adentrar nele. Também é uma expressão terrível. E elas chegam dizendo essa expressão, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E alguns eruditos aqui, eles dizem o seguinte, se elas estão pedindo para abrir uma porta, significa que alguém está lá dentro. E pela expressão que ela vai usar, Senhor, é a palavra grega curios mesmo, Senhor com autoridade absoluta ali no local, ninguém com maior autoridade do que ele, elas sabiam que ele estava dentro. E elas clamaram, talvez na esperança de que ele abrisse a porta, mas ele não abriu a porta. Irmãos e irmãs, a porta ela está aberta. A porta da graça maravilhosa do Senhor, ela continua aberta, mas ela vai fechar. Para nós, o dispensacionalista, o momento ela vai fechar. Eu não sei o momento exato, eu não sei o ano, eu não sei o mês, eu não sei o dia, mas uma coisa eu sei, ela vai fechar. Observem, a gente vai ver personagens na Bíblia que não tinha noção nenhuma
de que seriam arrebatados, de que seriam levados. E no momento de suas vidas, como Enoque, a Bíblia diz que ele andava com Deus e um dia, de repente, o Senhor tomou para si. Enoque não sabia que seria levado. Não há um relato na Bíblia dizendo que ele não sabia, e de repente o Senhor levou. É diferente de Elias. Elias sabia que seria levado. Quando ele chega em Betel, o rancho de profeta que estava ali começou a profetizar para o Eliseu, dizendo: você sabe que o Senhor vai tomar o seu Senhor por cima das nossas cabeças? Ele diz: calai-vos, porque eu sei. Ele sabia que seria levado, mas o que ele não sabia? Ele não sabia quando, ele não sabia onde. É o mesmo que acontece com a igreja. Eu sei que o Senhor virá, eu sei que o Senhor arrebatará a igreja dele, mas quando? Eu não sei, mas o que eu sei é que ele virá e ele arrebatará a igreja dele. É promessa dele, ele disse que virá e ele não falha, o Senhor virá. Se o Elias sabia que seria arrebatado, mas ele não sabia quando e nem onde. O que acontece com Elias? Ele está pronto. Ele caminhou, ele foi lá até Betel, região montanhosa, difícil. Ele desce, ele vem até o Jordão, ele vem a Jericó. E o texto diz que quando ele está chegando na beira do Jordão, vem carruagens de fogo com cavalo de fogo, separa um do outro, e vem um redemoinho e leva o Elias. A igreja do Senhor, ela não está como Enoque, não. Enoque não sabia de nada e foi levado. A igreja do Senhor, ela está como Elias. Nós sabemos que seremos arrebatados. Nós sabemos que Jesus virá. Só não sabemos o momento. Então, esse texto, ele me alerta. Ele diz que eu preciso ficar em vigilância. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saia ao encontro dele. Que nós, igreja do Senhor, não venhamos dormir o sono da indolência, não. Não podemos dormir o sono da indolência, não. Temos que estar firmes, prontos, preparados. Temos que estar exatamente atentos, porque este Jesus que disse que virá, ele virá. Mas eu quero finalizar esta mensagem com duas questões que eu quero que você atém para reflexão. Eu anotei essas duas questões aqui para mim não esquecer. Por que o noivo demorou? E por que ele demora atualmente? Por que que ele demorou? Que elas dormiram? Não dormiram o sono da indolência? Não dormiram o sono da indolência? Elas estavam dormindo. O sono e a noite foi feita para dormir mesmo. O problema é que 5 estavam prontas, 5 estavam preparadas. E as outras 5 não estavam preparadas. A razão pela qual o noivo demorou, Jesus não fala por que isso. Primeiro, Jesus sabia que a sua segunda vinda não seria imediatamente. Nós estamos aí com 2000 anos já da história da igreja e ele ainda não veio. Então Jesus não podia simplesmente dizer para eles, fazer uma predição da sua volta, não. Não é como Guilherme William, que saiu fazendo a previsão da volta de Cristo, e todas as previsões que ele fez, Cristo não veio. Charles Taze Russell, também, quantas previsões ele fez, e Jesus não veio. Porque Jesus não está subordinado às nossas previsões humanas, não. Se ele mesmo disse que a hora da sua vinda, somente o Pai tem noção do momento da vinda dele. Ele diz, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas o meu Pai.
A vinda do Senhor está relacionado com o poder divino. É quem tem autoridade, é quem tem todo o poder, é que pode determinar a hora da vinda do Senhor. Há grandes acontecimentos nesse mundo maravilhoso, invenções maravilhosas, coisas maravilhosas tem no seu mundo. Neste mundo, mas observe, não haverá coisa mais linda do que a vinda do Senhor, o cavaleiro do cavalo branco, com espada flamejante na mão. Não haverá cena melhor, mais linda, maravilhosa do que essa. Os céus abrindo, ele cortando os céus, montado no cavalo branco, com espada poderosa na mão, aniquilando todos os inimigos da igreja do Senhor. Não haverá acontecimento maravilhoso neste mundo. Já tivemos o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, mas a segunda vinda, com poder e autoridade, não há coisa mais maravilhosa do que essa. Um poder indestrutível, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, ele vai rasgar esse céu e ele vai chegar nessa terra. E aí, igreja do Senhor, precisamos estar atentos à expressão prudente, prudência, preparadas, diligentes, vigilantes, atentas. Na linguagem dos jovens de hoje, né? Antenado, né? Você está por dentro de tudo, né? Eles até estão antenados por dentro de tudo, mas desconhecendo a vinda do Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que ele demora? Porque ele continua demorando. Biblicamente nós sabemos que tudo há um tempo. A Bíblia diz que tudo há um tempo. Mas deixa eu te falar duas coisas que eu acho importantes na Bíblia, e quando eu leio esses textos, eu demoro muito neles, apesar de ter lido eles mais de 1000 vezes, mas continuo lendo, porque eu acho tremendo. O texto ele diz que Deus, ele não faz nada na terra, sem antes comunicar os seus servos. Deus não faz nada aqui na terra, sem antes ele comunicar aos seus servos o que ele vai fazer. E o outro texto é: Deus faz todas as coisas no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Enquanto eu acho que ele está tardando, a Bíblia vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000. Mas também ela diz o inverso, 1000 também é como 1. Então nós temos aí apenas 2 milênios. Na visão de Deus, isso é 2 dias. Na visão do Senhor, isso é 2 dias. Na nossa visão, são 2 milênios. Mas na visão dele, não. Porque ele é eterno. Ele não está subordinado ao tempo. Aliás, ele é o dono do tempo, porque foi ele que fez o tempo. Mas eu e você temos que estar atentos. Ele está demorando? Não. Ele não está demorando. Olha para você, você está pronto? Você está preparado? Olha para a tua família, todos estão prontos, todos estão preparados, todos estão salvos, todos estão dentro da arca. Todos estão dentro da arca. Quantos estão ainda esperando? Só que eu quero dizer a você uma coisa que talvez você pode não gostar. Jesus também não está subordinado se a sua família está pronta, se não, ele também não está isso, não. No momento dele vir, como estiver a terra, ele virá. Independente de você querer ou não querer, ele virá. É ele que virá. E que nós, igreja do Senhor, possamos ficar com esta palavra em nossos corações, para que nós não venhamos a pecarmos contra o Senhor. E que você aí no recesso do seu lar, você possa meditar nesta palavra e saber que nós precisamos estarmos prontos, preparados, preparadas, atentos, lamparinas na mão, azeite, pavio, azeite, fogo e vigilância profunda. Para quando nós ouvirmos o grito,
Ei aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Todos estaremos prontos, estaremos de pé e prontos para o Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao término do nosso culto nesta noite. Como eu disse a vocês, nós temos alguns avisos a dar. O primeiro é que nós estaremos orando pelos dízimos e as ofertas que os nossos irmãos e irmãs, a igreja, né, do Senhor aqui de Anchieta, tem trazido aqui até o templo. E o segundo aviso é o plantão da ceia do Senhor, sábado de 8h30 às 20 horas, sábado 8h30 até às 20 horas, domingo de 11h30 às 18 horas. Você não precisa ligar para marcar não, tá? Você pode vir direto, estará aqui um pastor com 2 obreiros para ministrar a ceia. Você vai chegar e logo, imediatamente, será celebrada a ceia para você, seja o número de pessoas que tiverem. Estaremos, assim, fazendo isso durante todo o dia, para não ter aglomeração de pessoas. Então, vocês podem vir tranquilo, não precisa ligar, como eu disse. Você escolhe o seu horário e pode escolher também se você vem no sábado ou se você vem no domingo. E você escolhe o seu horário. Pode vir direto, que os 2 obreiros estarão aqui e também mais um pastor para celebrar a ceia. Não vai haver aglomeração de pessoas. Podem vir tranquilo. Então, nós chegamos ao final do culto. Foi uma alegria para nós poder estarmos aqui nesse dia. E eu creio que você aí no seu lar também, você foi abençoado pelo Senhor. Nós então estaremos ouvindo, né, o nosso hino de encerramento e depois estaremos orando e impetrando então a bênção apostólica. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei.
nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por ter nos concedido esse momento, ó Deus, esse privilégio de poder estarmos aqui na tua casa. Senhor, muito obrigado. Pai, eu quero te apresentar, ó Deus, nesta noite, a tua igreja, o teu povo, os ofertantes e dizimistas da tua casa. Senhor, abençoa os teus filhos, faz multiplicar, Senhor, as suas fontes de renda. Pai, que haja prosperidade, Senhor, em cada lar. Ó Deus, que os teus filhos venham a ter, Senhor, para sobejar, que os seus filhos não venham passar necessidade, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Portanto, Senhor, que haja uma multiplicação, ó Deus, a nossa sementeira, Pai, nós cremos, ó Deus, que há uma boa semente, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Ó Deus, e trazemos na tua casa, Senhor, como diz a tua palavra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que a tua casa, Pai, seja mantida, porque, Pai, continuam as despesas normalmente na tua casa, e elas precisam ser saudadas, Senhor. Nós não seremos envergonhados, Pai, não ficaremos devendo a ninguém, porque o Senhor é que tem provido. Então abençoa, Pai, os ofertantes, os dizimistas da tua casa, que haja prosperidade em cada lar. Pai, já queremos te agradecer, ó Deus, por esse culto, e queremos te pedir, ó Deus, por cada filho teu, por cada filha tua, que tornou possível, ó Deus, a transmissão desse culto nesta noite. Ó Deus, abençoa os teus filhos, são voluntários nas tuas obras, estão fazendo por amor a ti, por amor à tua obra, não é por causa do homem não, ó Pai, é por causa do Senhor. Então abençoa os teus filhos, sede com eles, abençoa as suas famílias, Pai, e que haja, Senhor, nas suas vidas, Senhor, uma vida sempre em abundância. Nós vamos sair desse recinto, Senhor, deste ambiente, mas nós não vamos sair da sua presença. Leva-nos em segurança aos nossos lares, nos livra e nos guarda de todo mal. Dá-nos, ó Deus, uma noite maravilhosa na sua presença e um despertar maravilhoso para o novo cotidiano. E amanhã, ao acordar, se assim for da sua vontade, nos dê um dia de vitória. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça que veio por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós que aguardamos a vinda do Senhor, que possamos dizermos juntos, amém. A paz do Senhor para todos e uma boa noite a todos. Enquanto eu